Fala galera, esse aqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo de resolução de exercícios. Depois que eu fiz o primeiro de resolvendo exercícios diários, eu gostei. É um vídeo só de exercícios porque fica mais curtinho e não mistura com a parte de teoria, que acaba deixando o vídeo muito grande e chato. Então vamos lá, hoje eu separei alguns aí de progressão aritmética bem basiquinhos, né, para você que está começando a pegar o jeito. Então, as fórmulas já estão no meu outro vídeo, espero que você assista, e aí daqui em diante eu já vou ser um pouquinho mais direto quanto às relações, tá? Então vamos lá, ó. Peguei um exercício básico aí dentre as apostilas que eu trabalho. Então o primeiro fala assim, ó. Resolvo o que se pede, claro, e o A pede para mim calcular o 80º termo da PA, 5, 9, 13, 17. Beleza, então eu anoto assim, ó. Eu sei que o meu A1, que é o primeiro termo, é 5. Ele quer que eu descubra quem está na posição 80, então seria o A80. Então, entende-se que eu tenho 80 elementos, porque do 1 ao 80 são 80 elementos. E a minha razão, eu percebo ali que está aumentando de 4 em 4, então a minha razão é 4. Então, para eu resolver isso aqui, eu vou utilizar uma formulazinha que se chama fórmula do termo geral, que é assim: AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. AN, no nosso caso, é o último termo. Então, A80, que é quem eu quero descobrir, é igual ao A1, que vale 5, mais N menos 1, ou seja, 80 elementos menos 1 vezes a razão, que vale 4. Vocês vão entender lá no vídeo anterior porque que é N menos 1, que eu escrevo para vocês, né, e vou demonstrando a fórmula bem tranquilinho. Aí, se vocês perceberem, eu vou resolver que o A80 será 5 mais 80 menos 1, 79 vezes o número 4. E aí eu vou ter 5 mais, aí a gente faz 79 vezes o número 4, que vai dar aí 316, será? Vamos pegar aqui 79 vezes o 4. 4 vezes 9, 36 vão 3. 4 vezes 7, 28. Com 3, 31. Isso mesmo, 316. 5 mais 316, 321, seria o nosso 80º termo da sequência, ou seja, o nosso A80. Bonitinho, facinho de resolver, hein, moçada? Só aplicar, né, a fórmula do termo geral, ou um raciocínio mesmo que você perceba, tá? Lembre que aí, ó, a gente tem aqui esse é o A1, A2, A3, A4, e cada um, né, seguinte, é sempre o A1 mais alguma vez a razão. Enfim, vamos para B. A B, mesma coisa, ó. Calcule agora 65º termo dessa PA. Mesma coisa, o A1 vale 90, o A65 é quem eu quero descobrir, o número de elementos é 65, porque eu quero saber o A65, e a minha razão agora, a minha PA é decrescente, está diminuindo de 2 em 2, então a minha razão é menos 2. Então, a hora que eu resolver minha continha, vai ficar assim, ó. A65, que é quem eu quero descobrir, é igual a 90, que é o A1, mais 65 menos 1, vezes a razão, que é menos 2. Então, isso ficaria 90 mais 64 vezes menos 2. Isso ficaria, então, 90 mais com menos, menos 2 vezes 64, 128. Se eu tenho 90 e devo 128, vou ficar devendo, então, 38. Esse é o valor do nosso A65. Se você já está começando a ficar enjoado, querendo um exercício de vestibular, calma aí que daqui a pouquinho vai aparecer um do Enem e um da Unesp aí, que eu estou treinando, a gente está começando, mais diretos. Depois a gente tem aqui, ó, calcule a quantidade de termos dessa PA.
Veja que já é uma abordagem diferente. Agora ele não quer saber alguém específico, ele quer saber o N, que é a quantidade de termos. Então eu sei que o meu A1 vale 18, porque é o primeiro termo. O meu AN, que é o cara que é o último termo, é o 399. E a minha razão, eu percebo aqui, ó, que está aumentando de 3 em 3. Então eu vou jogar todo mundo na fórmula do termo geral do mesmo jeito. Então vai ficar AN 399 é igual ao A1, que vale 18, vezes N menos 1, já que eu não sei o N, vezes 3, que é a razão. Opa, coloquei um vezes aqui, mas não é vezes, é mais. Desculpa aí, tá, moção? Então isso aqui agora virou uma equação do primeiro grau, número de um lado, incógnita do outro, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó, 399 menos 18 é igual a n menos 1 vezes o 3. 399 menos 18, isso aqui vai dar 381, igual a n menos 1 vezes 3. Ó, professor, você não poderia ter feito a distributiva aqui? Poderia. Você chega na mesma resposta, mas eu não gosto de fazer muita conta, né? Eu gosto de ser simples. Então veja que esse 3 está multiplicando, eu posso dividir por 3 de ambos os lados, né? Ou seja, para vocês entenderem, passar o 3 dividindo para lá. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então fica assim, ó, 381 dividido por 3 igual a n menos 1. Olha que simples, né? Em vez de eu fazer a distributiva, eu já mandei para lá. 381 dividido por 3, nas minhas contas aqui, né? Isso aqui vai dar 127. Vamos ver. 381 dividido por 3. Aqui tem 1, 1 vezes 3, 3. Morreu. Tem direito de abaixar 1, que é o 8. Lá dentro do 8 tem 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 2. Tem direito de abaixar 1. Tem 7 lá dentro. Muito bem. Igual a n menos 1. Como que eu quero só o n, agora eu vou pegar esse 1 e jogar para o lado de cá. N, então, é igual a 127 mais 1. O nosso n seria 128, ou seja, essa sequência possui 128 termos. Olha que lindo. Bem tranquilo, bem fácil. Fechou? E agora uma última ali que não tem quase espaço para a gente fazer, né? Quem já anotou ou foi pausando o vídeo para acompanhar, eu vou apagar tudo e vamos fazer a última ali. Ele diz para nós, ó, obtenha agora a razão. Então eu vou pegar aqui, ó, D. Obtenha o R para mim, tá? Uma PA cujo quarto termo vale 3 e o 20º termo vale 115. Opa, então ele não falou do primeiro, ele falou do quarto. Então olha só que sacada esse exercício. A gente tem que fazer assim, ó, escreva a sequência. A1, A2, A3. Opa, o A4 eu já sei que vale quanto? 3. Aí depois viria o A5, assim por diante, até chegar lá, né, no A18, A19 e o último, né, o 20º termo vale 115. Então veja que eu posso considerar que o nosso AN é o 115, que é o último. Só que eu não sei quem que é o nosso A1, porque o nosso A1 eu não sei, eu só sei quem que é o A4. Então, para resolver esse problema, ao invés de eu pensar que eu tinha uma sequência com 20 elementos, que aquele cara ali, o 115, seria o nosso A20, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar o quarto termo que a gente conhece no primeiro termo. E para eu transformar o quarto termo no primeiro termo, eu tenho que liquidar esses 3 aqui, ó. A hora que eu liquido esses 3, eu não tenho mais 20 elementos, mas eu vou ter o quê? 17 elementos. Aí eu posso considerar que o A1 vale 3, e aí esse cara também não vai ser mais A20, ele vai ser o A17.
E aí eu vou jogar lá na fórmula do termo geral e vou conseguir descobrir, porque agora vai ficar assim, ó. AN, ou seja, o A17, que é o último termo, é o 115, que é igual ao A1, que é o número 3, vezes não, desculpa de novo, mais, né? N menos 1, ou seja, 17 menos 1, vezes a razão. E aí basta a gente resolver, ó. Isso aqui vai ficar 115 é igual a 3 mais 16 vezes a razão. Primeiro eu resolvo parênteses. O 3 que está aqui eu jogo para o outro lado. 115 menos 3 é igual a 16R. 16 vezes a razão. 115 menos 3, 112 é igual a 16R. Do mesmo modo, 16 que está multiplicando, eu lanço ele para lá o quê? Dividindo. Então, 112 dividido por 16 vai ser a nossa brilhantíssima aí razão. Que eu suspeito aí, pessoal, 112 dividido por 16. Quantos caras, né? Quantos 16 cabem lá? Posso pensar assim, ó, 16 é 16. 2 é 32, logo 4 dá 64, logo 8 vai dar 128. Então passou, logo seriam o quê? 7. Então a nossa razão aqui vai valer 7, porque 7 vezes o 16 chegaríamos aí em 112. Prontinho, ó. 4 exercícios top aí para treinar a fórmula do termo geral. Muito bem. Vamos para outros agora, né? Esse aqui, ó, refere-se a umas formulazinhas que eu ensinei também no outro vídeo. Exercício 1 fala assim para mim, ó, verifique se cada uma das sequências é ou não é uma PA. Em caso afirmativo, calcule a razão e o próximo termo. Então, vamos verificar a primeira aqui, ó, 5, vai chegar no 14, andou 9. Do 14 para chegar no 23, andou 9. Do 23 para o 32, andou 9. Então, está andando sempre somando 9. Então, eu posso falar que a razão é 9. E que o próximo termo, né, que seria o quinto termo, a 5, ele seria o 32, que já está ali, mais 9 unidades. Que a gente chegaria no 41. Então, beleza. A é uma PA. Fechou. A é. Agora vamos pegar um espacinho aqui e vamos pensar aqui na C primeiro, porque essa B está encardida. Na C, daqui para cá, diminuiu. Daqui para cá, aumentou. Daqui para cá, diminuiu. Já não tem um padrão. Se não tem um padrão de somas ou só subtrações, isso aqui não é PA, eu nem me preocupo. Não é. Pô, professor, e a B? O que significa isso aqui, professor? A N é igual a N ao quadrado, A de cabeça para baixo. Vamos lá. Isso aqui significa que ele está te dando uma fórmula da sua sequência. Então, assim, ó, a sua sequência AN, ela é formada por N ao quadrado. Para qualquer N, com os N's pertencendo aos números naturais sem o zero. E o N é menor ou igual a 12. Ou seja, se ele falasse para você calcular o A1 seria igual a 1 ao quadrado. Se você falasse para calcular o A2, ele seria igual a 2 ao quadrado. Mas para calcular o A3, ele seria igual a 3 ao quadrado, porque a gente respeitaria essa forma. Então a nossa sequência já ficaria 1, 4 e 9. Não preciso nem terminar. Daqui para cá aumentou 3, daqui para cá aumentou 5. Se aqui aumentou 3 e aqui aumentou 5, já não é uma PA, porque não está aumentando o mesmo tanto. Então, a única que era PA era a razão era 9 e o próximo elemento seria 41. Bem simples assim. Era só para eu fechar com vocês a diferença de uma sequência e de uma PA, que é uma sequência, né? Só que tem uma lei aí, uma regrinha. Agora vamos para a 2. A 2 fala o seguinte, ó. Determine o valor de x
para que essa sequência seja uma PA. Olha que lindinho, pessoal. A sequência é assim, ó. Esse 4 mais x é o primeiro elemento, 6x é o segundo elemento, 3x mais 12 é o terceiro elemento. Só tem 3 elementos ali, tá, pessoal? 4 mais x, 6x e 3x mais 12. Pois bem distante, para vocês não confundirem. Isso aqui vocês não precisam nem quebrar muito a cabeça. Tem várias formas de resolver, mas a primeira que me veio aqui foi uma que eu ensinei no vídeo anterior, que é o meio aritmético. O que é o meio aritmético? Esse cara, que é 4 mais x, mais esse cara, que é 3x mais 12. Tá? Se quiser, põe um parênteses aqui para você não confundir. Dividido por 2 é igual quem está entre eles, que é o quem? 6x. É isso que eu queria que vocês lembrassem deles. Só isso. Então, como é que eu resolvo isso, professor? Ali em cima vai ficar 4 mais x mais 3x mais 12. Tudo isso aqui dividido por 2. E do outro lado ali vai ficar quem? 6x. Aí, beleza. Vamos resolver ali. Eu junto letra com letra, número com número. Então, 4 com 12, 16. X com 3x, 4x. Poderia ser prático, pessoal, fazer o seguinte, ó, esse 2 está dividindo, lança ele para lá multiplicando. Então, do lado de lá já vira 12x. Ó. Então, vai ficar aqui, ó, 16, o 12 já está lá, o 4 que está aqui eu vou lançar para lá. Então, vai ficar 16 é igual a 12x menos 4x. Então, aqui vai ficar 16 é igual a 8x. Veja que já dá para saber, né, que o único número que o x pode ser é o 2, né, moçada? Porque 2 vezes o 8 dá o 16. Eu quero que 16 seja igual a 8 vezes alguma coisa. Quem que o 8 multiplica para virar o 16? 2. Então, você descobriria aí que o valor do x tinha que ser 2. Beleza? Vamos para o próximo. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos pegar um legal. Esse aqui é de vestibular. Esse aqui é VUNESP. Vai entrar na Unesp, FACEF, todo mundo que tem essa banca. A figura indica o empilhamento de 3 cadeiras idênticas e perfeitamente encaixadas umas nas outras, sendo H o tamanho da pilha em relação ao chão. A altura em relação ao chão de uma pilha de N cadeiras perfeitamente encaixadas umas nas outras será de 1,4 metros. Então, quer dizer que essa altura aqui eu não vou chamar mais ela de H. Vou falar que a altura da pilha é 1,4 metros. E aí ele pergunta N para nós, ou seja, o tanto de cadeira que a gente tem. E aí veja, se vocês perceberem, está pequenininho, né? Mas eu vou reescrever, ele conta para mim que do topo da cadeira até a haste, aqui onde que a gente apoia o braço, é 44 centímetros. Da haste até o chão são 48. E quando eu encaixo uma cadeira na outra, ela fica um espacinho aqui de 3 centímetros. Então, se você for ver 44 centímetros, 48 centímetros e 3 centímetros. Então, já não faz sentido eu trabalhar com 1,4 metros. Eu vou transformar isso aqui para 140 centímetros. E aí agora, pessoal, tem muitas formas de resolver isso aqui. Qual que é a forma que eu mais gosto de resolver isso aqui? A seguinte forma, eu pego e penso assim, ó. Pense que eu tenho 1,40 m. Só que lá a primeira cadeira, ela já fica distante do chão, ó, 48. E a última cadeira já fica distante, né, do topo, porque tem o encosto, 44 centímetros. Então, para eu saber quantas cadeiras tem, é mais ou menos eu saber o tamanho dos encaixes aqui, ó. Sacam isso? Então, eu poderia pegar aqui, ó, 140, que é tudo, menos 92. Por que 92? 44
mais 48. 40 com 40, 80. 4 com 8, 12. Por isso dá 92. Se eu faço essa subtração aqui, a gente chega em exatamente o quê? 48. Beleza. Então quer dizer que o vão, esses encaixes todos aqui estão tendo o quê? 48 centímetros. E pense que o vão entre cada cadeira, qual que é o tamanho? 3. Então, se eu tenho 48 centímetros de vão, tá? Ó, eu tenho a primeira cadeira aqui, e aí eu vou encaixando as outras, uma em cima da outra. Tá? Então, já pensem que eu tenho a primeira cadeira ali, que ela está certinha aqui no 48. Né? Aqui nesse vão. E aí depois eu tenho esse espaço aqui, ó. E esse espaço aqui está de 48 centímetros. E eu sei que a distância de uma cadeira até a outra é de 3 centímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir isso aí. 48 dividido por 3. A hora que você pegar 48 dividido por 3, você chega em 16. Ou seja, você vai ver que tinha 16 cadeirinhas aqui empilhadas. Mais aquela primeira ali que a gente não conta, que é onde começa a conta. Então, eu vou desenhar em cima dessa aqui para vocês entenderem. Imagina que eu tenho 1,40 m. A partir da perna da minha primeira cadeira aqui, ó, da primeira, é 48 para baixo. E a partir do topo aqui, ó, da última cadeira, é 44. Então, eu já estou contando uma cadeira. E aí, o espaçamento entre elas aqui é de 3 em 3. Então, eu peguei a diferença desses dois tamanhos, que deu 48, dividi por 3 e vi que tinha 16 cadeiras empilhadas. Mas são 16 cadeiras empilhadas lá na primeira, que é a suporte. Então, eu pego 16 mais 1 e dá o quê? 17. Pô, professor, tem outro jeito não de fazer isso aí, cara? Isso aí tá muito difícil. Você poderia pensar assim, então, ó. Qual que é a sua altura inicial? A altura inicial é 48. Que é uma cadeira sozinha. Né, ó, a tampinha dela aqui seria 48, que ela está aqui sozinha. Depois ela vai aumentando de 3 em 3. Na verdade, uma cadeira sozinha não seria 48, né? Seria um pouco mais. Seria 48 mais o 44, se vocês pararem para pensar, uma cadeira só. Porque eu tenho 48 daqui até aqui, depois daqui até o topo dela seria mais 44. Então, eu poderia pensar que a altura de uma cadeira só já seria o quê? 48 mais 44, que seria 92. Que poderia ser o meu A1. E aí, a razão nossa é 3, porque está aumentando de 3 em 3. E o A1 é 92. E aí, veja que você vai começar a complicar tudo para encaixar isso numa PA, sendo que dava para você ter resolvido por raciocínio. Então, veja que eu não usei nenhuma fórmula, mas esse é um exercício de PA, onde que a gente pega um padrão que é igual e vai utilizando. Então, depois tente resolver ela aí, né, com alguma fórmula da PA. Você deixa aí no comentário se você achou mais fácil, mais difícil, o que for, tá? E chegar também no 17. Não existe jeito certo ou errado, pessoal, mas aqui você sente mais facilidade para fazer, para resolver. Por exemplo, essa aqui do Enem. Olha que louca essa questão. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos nos andares 1, 3, 5 e 7. Então, uma sequência já. PA de razão 2. 1, 3, 5, 7. Se ele continuasse, ele ia lá no 9, depois no 11, depois 13, 15, 17, 19, assim por diante. E assim sucessivamente, de 2 em 2. Pedro trabalhou na elétrica dos andares. 1, 4, 7, 10. Esse aqui já está indo de 3 em 3. Depois viria 13, 16, 19, 21 e assim por diante. De 3 em 3. Coincidentemente, eles terminaram seus trabalhos no último andar. Show! Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório
o número de andares do edifício. Show também. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos na parte elétrica e hidráulica por João e Pedro. Qual que é o número de andares desse edifício? Pô, professor, como é que eu vou fazer isso? Informação chave desse exercício. Eles revisaram, reformaram 20 andares, o João e o Pedro. Então, se você perceber, esse aqui foi o primeiro andar que eles revisaram, o andar 7 foi o segundo andar que eles revisaram, o andar 13 foi o terceiro andar que eles revisaram, o andar 19 foi o quarto andar que eles revisaram, e assim sucessivamente. E eles vão revisar o mesmo andar, vai acontecer essa coincidência 20 vezes. E lá na última vez que acontecer isso, que a gente poderia considerar que seria o nosso A20, é o último andar do nosso prédio. Então veja que ele me contou essa informação para a gente montar uma sequência, que é 1, 7, 13, 19 e assim por diante. Para a gente saber que o A1 é o próprio número 1, o A20 é quem a gente tem que descobrir, o número de elementos é 20, já que eu quero chegar lá no A20, e a razão aqui está andando de 6 em 6, de 6 em 6 eles se encontram. Então, para saber o último andar, é só saber quem que é o A20. Então, a gente poderia continuar na mão aqui, somando de 6 em 6, ou jogar na fórmula, que o A20 é igual a 1, que é 1, mais n menos 1, ou seja, 20 menos 1, vezes a razão, que vale 6. Então, isso aqui ficaria 1 mais 19 vezes o 6. Isso ficaria 1 mais 114, é o resultado dessa multiplicação. Então, 1 mais 114 daria 115, ou seja, se eles se encontraram no último andar, na 20ª vez, o último andar do prédio, ou seja, o prédio vai ter um total de 115 andares. Sacaram? Qualquer coisa, pausa o vídeo, faz de novo, tudo bonitinho, mas dá para dar um treino bom, tá? E, galera, pulei essas 6 aqui, mas vocês leem ela depois e resolvam. Se vocês precisarem de ajuda, vocês falem comigo. Mas é bem tranquilo. Olha lá, um atleta iniciou um treino na segunda-feira, correndo 8.000 metros. 8.000 metros, para ficar mais bonitinho, 8 quilômetros. E ele vai aumentando progressivamente a quantidade até sexta. Então, isso aqui ele fez na segunda, um tanto na terça, um tanto na quarta, um tanto na quinta e um tanto na sexta. Na sexta ele correu quanto? 20.000 metros, ou seja, 20 quilômetros. E aí ele pergunta, qual que foi a distância total percorrida durante o treino todo? Ou seja, a soma do que ele correu na segunda, mais na terça, mais na quarta, mais na quinta. Você vai usar a soma da PA. Você sabe quem que é o A1, quem que é o AN. São 5 elementos, o seu N vale 5. Tá? A1 você já sabe que é 8. AN, que é o 5, A5 já vale o quê? 20. Então, para saber a soma, você nem precisa da razão. Você só precisa do A1, do AN e do N, que está tudo aqui. Você já consegue saber quanto que é a soma. Depois, quantos metros ele correu na quinta-feira? Se você jogar na fórmula do termo geral, você consegue descobrir. E aí, você mata o restante dos exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.